Desde cedo, antes mesmo da bola rolar no Morumbi, o clima já parecia diferente para quem conhece o São Paulo no detalhe, no olhar, no jeito de caminhar de cada jogador. A torcida entrava no estádio com aquele misto de esperança e ansiedade de sempre, mas os boatos que circulavam pelos grupos de WhatsApp e pelas redes sociais já desenhavam um cenário pesado. Podia ser a última noite de Luciano vestindo o manto tricolor. Ninguém queria acreditar de verdade, mas no fundo todo mundo sentia que havia algo estranho no ar, uma espécie de despedida silenciosa que só o coração de torcedor consegue captar. Quando Luciano pisou no gramado para o aquecimento, o coro veio forte das arquibancadas, como se fosse um pedido desesperado para que tudo aquilo não passasse de rumor. Luciano! Luciano! Ecoava de um lado ao outro do estádio, acompanhado de bandeiras, sinalizadores e olhos já marejados de gente que cresceu vendo camisa 11 decidir jogo grande e carregar o time nas costas em momentos de pura pressão. Ele até tentou manter a expressão séria, mas em alguns segundos o sorriso meio sem graça apareceu, e o gesto de jogar beijo para a torcida deixou tudo ainda mais simbólico, como se ele mesmo estivesse agradecendo por algo que ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Durante o jogo, cada toque de Luciano na bola parecia carregado de um peso diferente. Não era só mais uma partida de campeonato, parecia um capítulo final, daqueles que a gente tenta atrasar, mas não consegue. Quando ele recuava para buscar jogo, quando abria os braços pedindo a bola, quando brigava com os zagueiros na área, dava para perceber que ele queria deixar tudo ali, como se estivesse espreitando cada centímetro do gramado, gravando na memória cada pedaço do Morumbi que foi cenário de tantos gols, vibrações e noites inesquecíveis. A torcida, por sua vez, vivia um turbilhão de emoções a cada lance do camisa 11. A cada chute, a cada passe, a cada arrancada, vinha aquele pensamento inevitável: e se for a última vez? O torcedor tricolor tem memória afetiva, lembra do Luciano fazendo gol em clássico, gritando com a arquibancada, pulando no alambrado, discutindo com o adversário, protegendo o companheiro. É um tipo de jogador que não passa em branco, é o cara que parece torcedor em campo, e é justamente por isso que imaginar uma despedida em lágrimas dói tanto. Os boatos davam conta de propostas importantes, de um novo desafio na carreira, de um projeto que teria balançado o coração de Luciano e, claro, também mexido com a diretoria. É sempre assim. Quando um ídolo começa a ser cogitado em outro clube, o torcedor se sente traído pelo destino, não pelo jogador. Não é que a gente não entenda que a carreira de futebol é curta, que existe família, contrato, dinheiro, ambição. É que o coração de quem ama o São Paulo não calcula tudo isso com frieza. Ele só sabe sentir, e no caso de Luciano, sente muito. O apito final parecia anunciar algo maior do que o fim de um jogo. A câmera da transmissão focava Luciano mais do que o normal, como se o próprio destino estivesse dirigindo a cena. Ele andava devagar, cabeça baixa em alguns momentos, levantando o rosto em outros para olhar a torcida, como quem tenta guardar na alma cada rosto, cada faixa, cada bandeira tremulando lá no alto. A gente percebe essas coisas, porque torcedor não só vê, torcedor decodifica, interpreta, sente no corpo inteiro. E então veio aquele momento que ninguém estava pronto para encarar de verdade. Quando o time se dirigiu ao meio de campo para agradecer a torcida, Luciano demorou um pouco mais, ficou uns passos atrás. De repente, ele ergueu os braços, bateu palmas de forma intensa, como se dissesse obrigado por tudo, e os olhos começaram a encher de lágrimas. Não eram lágrimas qualquer. Era um choro silencioso, misturado de orgulho, gratidão e dor, que rapidamente tomou conta também das arquibancadas, onde muitos torcedores já não se seguravam mais. O narrador até tentava manter a compostura, mas o tom da voz entregava que ele também entendia a dimensão do momento. Nas redes sociais, os vídeos do camisa 11 chorando, abraçando um a um os companheiros, se multiplicaram em segundos. Tinha gente dizendo que era só emoção do jogo, tinha gente garantindo que era despedida, tinha gente negando com todas as forças, como se recusar a aceitar fosse uma forma de impedir a realidade de acontecer. Mas a imagem dele enxugando o rosto com a camisa tricolor, olhando para o horizonte do Morumbi, falava muito mais do que qualquer postagem. Luciano sempre foi um desses jogadores que se identificaram com o São Paulo de uma forma quase visceral. Ele nunca foi só um atacante eficiente, ele foi personagem. Foi o cara que chamava a responsabilidade nos momentos mais tensos, que discutia com o árbitro, que defendia colega em confusão, que batia no peito depois de um gol e apontava para o escudo como quem diz: é por isso aqui que eu tô jogando. Perder alguém assim, nem que seja só na esfera emocional de um rumor, já é devastador para uma torcida que anda carente de ídolos estáveis e duradouros. O rumor de que Luciano teria se despedido em lágrimas nos bastidores, no vestiário do Morumbi, só aumentou a noite adentro. Fontes anônimas, prints de mensagens, relatos de quem diz que ouviu dali, que viu daqui, compunham uma colcha de retalhos de informação que ninguém conseguia confirmar, mas que, ainda assim,
parecia absolutamente real no sentimento da torcida. Diziam que ele teria feito um discurso emocionado, agradecido a funcionários, abraçado um por um, e que, no fim, teria chorado como um menino que sabe que está deixando a casa em que foi feliz. Para um torcedor do São Paulo, imaginar essa cena é quase inevitável. A gente imagina o vestiário silencioso por alguns segundos, o barulho das chuteiras sendo tiradas, o cheiro de gramado ainda impregnado no uniforme, o eco distante da torcida, e no meio disso tudo, Luciano tentando encontrar palavras. A voz falhando, os olhos marejados, o coração dividido entre seguir o próprio caminho e deixar para trás um clube que marcou a sua história. É uma espécie de adeus que não cabe em discurso, só em abraço apertado. As reações da torcida foram um capítulo à parte. Teve gente gravando o vídeo chorando, dizendo que não estava preparado para esse momento, que Luciano merecia ficar mais tempo, que dava para construir mais história. Teve quem lembrasse imediatamente de noites épicas, de gols salvadores, de partidas em que ele foi o fio de esperança no meio do caos. As páginas de torcedores, os perfis dedicados ao São Paulo, viraram quase um mural coletivo de despedida, mesmo sem nada oficializado. Era como se a alma tricolor tivesse sentido o impacto antes mesmo do comunicado formal. Ao mesmo tempo, houve também quem tentasse manter a esperança viva, argumentando que o choro poderia ser apenas um desabafo, um acúmulo de emoções de uma temporada tensa, de cobranças, de pressão psicológica. Afinal, o Morumbi tem esse poder, ele potencializa tudo. Alegria vira êxtase, tristeza vira drama profundo, gratidão vira declaração de amor. Talvez Luciano estivesse apenas devolvendo em lágrimas aquilo que a torcida sempre lhe deu em gritos, cantos e aplausos, intensidade. Não dá para falar de uma possível despedida de Luciano sem revisitar a ligação dele com a arquibancada. Ele virou queridinho não só pelos gols, mas por jogar como quem está lá em cima, entre bandeirões e faixas, descendo para o gramado por alguns minutos. Quem é tricolor lembra de olhos fechados de celebrações específicas, daquele grito explosivo depois que ele empurra a bola para dentro e corre na direção da torcida, de braços abertos, como se estivesse se jogando no abraço de milhares. Esses momentos ficam tatuados na memória, e é por isso que o simples rumor de despedida já abre ferida. Também houve muita conversa sobre o timing dessa possível saída. Torcedor é racional quando quer, e muitos comentavam que talvez não fosse o melhor momento para perder uma liderança emocional dentro do elenco. Luciano podia até não ser o capitão oficial, mas em diversas partidas ele assumia protagonismo, chamava o jogo, puxava a marcação, brigava por cada bola. Em um time ainda em construção, em meio a reformulações e ajustes, tirar essa peça do tabuleiro parece, no mínimo, doloroso demais. Do lado da diretoria, o silêncio só aumentou as especulações. Não houve desmentido firme, não houve declaração apaixonada de que ele ficaria, não houve aquela foto clássica de não, relaxem, ele é nosso. Em tempos de redes sociais e comunicação instantânea, a ausência de uma palavra oficial é quase como um comunicado velado. A gente lê nas entrelinhas, porque aprendeu a interpretar esse tipo de cenário ao longo dos anos, com outros ídolos que chegaram, brilharam e, de repente, partiram. Enquanto isso, Luciano seguia com suas postagens enigmáticas, frases de efeito, emojis que podem significar tudo ou nada. Uma foto no vestiário, outra olhando para o gramado vazio, um trecho de música sobre ciclos que se encerram, tudo isso foi alimentando o imaginário do torcedor. A cada story novo, a torcida corria para interpretar. Seria um adeus, seria só um desabafo, seria uma forma de pressionar ou seria puro acaso? A verdade é que, quando um sentimento está abalado, qualquer detalhe vira sinal. O rumor de que ele teria se despedido em lágrimas também reacendeu uma discussão muito profunda sobre o que representa um jogador como Luciano na história recente do São Paulo. Em um período de altos e baixos, de promessas que não se consolidaram, de elencos que não entregaram o que se esperava, ele foi um dos poucos que mantiveram uma constância emocional com a torcida. Mesmo quando errava, mesmo quando passava por fases sem brilho, dava para ver que ele não se escondia. E isso, para a arquibancada, vale tanto quanto o gol. Há quem diga que, se ele realmente partir, o vazio deixado não será apenas técnico, mas principalmente afetivo. Não é fácil repor aquele cara que dá entrevista com voz embargada, que assume a responsabilidade por um resultado ruim, que elogia companheiros e assume erros próprios. No futebol atual, muitas vezes engessado em frases prontas, Luciano parecia falar ainda com certa espontaneidade, com um quê de verdade, de quem sente o que diz. É esse tipo de vínculo que torna uma possível despedida ainda mais dolorida. Os boatos sobre o destino do atacante só ajudam a inflamar o coração tricolor. Fala-se em propostas do exterior, em projetos financeiramente irrecusáveis, em times que ofereceriam a ele um novo protagonismo.
Ao mesmo tempo, não faltam tricolores afirmando que, por mais tentadora que seja qualquer oferta, nada se compara à sensação de ser ídolo no Morumbi lotado, com mais de 50.000 pessoas gritando seu nome. É uma batalha entre razão e emoção, entre carreira e paixão, entre futuro e raízes. A cena de Luciano chorando, real ou imaginada a partir dos relatos, é devastadora porque mexe com algo muito íntimo da relação entre jogador e torcida. Quando um atleta compra a briga do clube, quando vive as derrotas com a mesma intensidade que o torcedor, quando celebra as vitórias como se estivesse na arquibancada, ele passa a ser visto quase como família. E despedida em família não é algo simples. Não importa quantas vezes a gente já tenha vivido isso com outros nomes, sempre dói como se fosse a primeira vez. Muitos tricolores, diante desse cenário, começaram a escrever cartas abertas nas redes, textos emocionados, treais gigantescas relembrando momentos marcantes de Luciano com a camisa do São Paulo. Gols decisivos, provocações bem-humoradas contra rivais, entrevistas após viradas improváveis, fotos com crianças na arquibancada, gestos de carinho com torcedores em treinamentos abertos. Cada detalhe era resgatado como argumento silencioso para que, de alguma forma, o destino reconsiderasse e ele ficasse mais um pouco. Também surgiram campanhas espontâneas com hashtags pedindo a permanência do camisa 11, como se a pressão popular pudesse influenciar negociações que, muitas vezes, já estão encaminhadas nos bastidores. Torcedor tem esse traço ingênuo e, ao mesmo tempo, bonito. Acredita até o último segundo que o amor pelo clube e o carinho da arquibancada ainda tem peso em um mundo tão tomado por cifras. E talvez tenham mesmo, porque o próprio Luciano, em tantas vezes, já falou da conexão especial que sente com o Morumbi. No meio desse turbilhão, é impossível não lembrar de outras despedidas doloridas que marcaram a história do São Paulo. Ídolos que saíram em silêncio, outros que conseguiram fazer jogo de despedida, alguns que nem sequer deram tchau direito. Cada caso deixou cicatrizes e ensinamentos, e agora tudo isso volta à tona enquanto o nome de Luciano ocupa o centro das conversas. É como se o torcedor revivesse, em replay, todas as vezes em que teve que lidar com a saída de alguém que parecia parte da própria identidade do clube. A diferença, talvez, esteja na forma como Luciano se encaixou nesse momento específico do São Paulo. Ele surgiu como uma espécie de antídoto para um período de descrença, alguém que trazia de volta a sensação de que era possível confiar em um jogador que realmente sentia a camisa. Sua postura em campo, mais do que seus números, contagiava. Ver esse tipo de atleta chorar em uma suposta despedida é um golpe duro em quem ainda acredita que o futebol pode ser mais do que um grande negócio. Enquanto não há confirmação oficial, o rumor segue pairando sobre o ambiente tricolor como uma nuvem carregada que insiste em não ir embora. A cada novo dia, surgem informações conflitantes, desmentidos tímidos, insinuações de que ainda há chance de reviravolta. O torcedor se agarra a qualquer fio de esperança, lembrando de casos em que jogadores quase partiram, mas acabaram ficando e escrevendo capítulos ainda mais lindos. No fundo, é isso que a gente deseja, que, se for só rumor, ele sirva para reforçar o vínculo, não para rompê-lo. Se, por outro lado, esse realmente for o início de um adeus, a imagem de Luciano se despedindo em lágrimas no São Paulo certamente entrará para o imaginário tricolor como uma cena eterna. Não será lembrado apenas pelos gols, pelas comemorações, pelas provocações saudáveis, mas por ter sido alguém que não teve vergonha de sentir. Porque chorar na hora de ir embora, diante de um clube que te acolheu e de uma torcida que te adotou, é a prova definitiva de que ali existiu algo verdadeiro. É curioso como, em meio a tanta tecnologia, tantos dados, tantas análises táticas e estatísticas avançadas, o que mais pesa no fim acaba sendo algo tão simples e humano como um choro. Uma lágrima escorrendo no rosto de um jogador pode valer mais do que um gráfico mostrando desempenho por minuto. E é justamente esse traço humano que faz o torcedor do São Paulo se agarrar à história de Luciano com tanto carinho, medo e gratidão ao mesmo tempo. No bar da esquina, nas conversas de trabalho, nas rodinhas de família, o assunto não é outro. Cada São Paulino repete sua versão dos fatos, cita o que viu na televisão, o que leu nas redes, o que ouviu de alguém que conhece alguém. Alguns tentam ser realistas, dizendo que ciclos se encerram, que o clube vai seguir, que outros virão. Outros, mais emotivos, afirmam que não estão prontos, que preferiam mais alguns anos de Luciano no Morumbi, ainda que fossem fases alternando altos e baixos. Para muitos torcedores, Luciano representa aquele tipo de jogador que nos lembra por que nos apaixonamos pelo futebol. Não é só a técnica, não é só a tática, não é só o gol. É o jeito de viver o jogo, de se entregar, de se irritar, de se emocionar. Quando ele coloca a mão no rosto para esconder as lágrimas, a gente se enxerga ali. Quantas vezes o torcedor não chorou por causa do São Paulo, sozinho no quarto, no ônibus voltando para casa, em silêncio, sem câmera filmando?
Ver um jogador sentir isso em público é quase um espelho. A diretoria, pressionada, sabe que qualquer movimento será julgado com lupa pela torcida. Se vender, vão dizer que faltou esforço para manter um ídolo. Se segurar, vão questionar se o clube tem estrutura para seguir com o mesmo projeto esportivo. Não existe decisão fácil quando se trata de alguém tão querido pelo torcedor. E é por isso que, enquanto as conversas seguem em salas fechadas, lá fora a arquibancada segue debatendo, sofrendo, torcendo para que a história tenha um final menos doído. Alguns analistas já começam a projetar como seria o time sem Luciano, quais peças poderiam assumir o protagonismo, quem herdaria a responsabilidade de chamar o jogo nos momentos decisivos. Mas, por mais que se desenhem esquemas, que se testem formações, que se especulem nomes, todo mundo sabe que liderança emocional não se repõe de um dia para o outro. Não se trata apenas de colocar outro jogador com a mesma função em campo, trata-se de reconstruir uma conexão, e isso sempre leva tempo. Em meio a todo esse cenário, surgem também relatos de funcionários do clube emocionados com a possibilidade de vê-lo partir. Gente que convive no dia a dia, que viu Luciano chegar, se adaptar, amadurecer, que ouviu conversas nos corredores, que presenciou momentos de bastidor que a torcida nunca vai conhecer por completo. São essas pessoas que, muitas vezes, confirmam com o olhar aquilo que ainda não foi oficializado com a caneta. E o rumor de uma despedida em lágrimas encontra eco nesse silêncio pesado de quem sabe mais do que pode dizer. A própria trajetória de Luciano com a camisa do São Paulo, marcada por altos e baixos, conquistas e frustrações, contribui para que a possível despedida seja tão intensa. Ele não foi um personagem linear, teve fases brilhantes, fases difíceis, fases de contestação, fases de idolatria absoluta. E isso o torna ainda mais humano aos olhos da torcida, que também vive essa montanha-russa emocional a cada temporada. Ver alguém que passou por tudo isso, e ainda assim se emociona ao pensar em ir embora, é quase como assistir um filme cujo final dói, mas faz sentido. No fundo, torcedor do São Paulo sabe que não controla o desfecho dessa história. Pode gritar, pode protestar, pode fazer campanha, pode lotar treino aberto, pode comprar camisa com o nome do jogador. Mas existem forças maiores, interesses múltiplos, realidades financeiras e pessoais que acabam determinando o rumo das coisas. Mesmo assim, a gente insiste, porque amar um clube é, de certa forma, lutar contra o óbvio. E esperar que um ídolo fique, mesmo quando tudo indica que ele pode partir, faz parte desse pacote. Se o rumor se tornar verdade e Luciano realmente tivesse despedido em lágrimas, uma coisa é certa: o agradecimento da torcida não caberá em faixa, em post ou em vídeo. Ele vai se manifestar nas memórias que cada tricolor vai carregar, nas histórias que serão contadas para amigos, filhos, netos. Eu vi o Luciano jogar no São Paulo, dirão muitos, com brilho nos olhos, lembrando de detalhes que só quem esteve ali, em determinadas noites mágicas no Morumbi, consegue lembrar com nitidez. Ao mesmo tempo, se por algum capricho do destino esse choro tiver sido apenas um desabafo momentâneo, um grito silencioso de quem está cansado, mas ainda não pronto para ir embora, a torcida vai abraçar Luciano com ainda mais força. Vai cantar o nome dele mais alto, vai empurrar em momento difícil, vai usar esse episódio como combustível para uma nova fase. Porque, quando um vínculo é real, até o medo de perder fortalece o desejo de permanecer junto. De qualquer forma, essa história já marcou São Paulo, mesmo que ainda não tenha um ponto final. O rumor de Luciano se despedindo em lágrimas expôs, mais uma vez, o quanto o tricolor carrega na sua essência algo que vai além de títulos, estatísticas e tabelas. É um clube que se constrói de emoções, de narrativas, de personagens intensos como ele. E é isso que faz a gente seguir acreditando, sofrer hoje, mas continuar no Morumbi amanhã, com o mesmo amor de sempre. Enquanto o tempo não revela a verdade por trás dessas cenas de bastidor, o torcedor segue em vigília, revendo vídeos, compartilhando lembranças, discutindo possibilidades. O coração tricolor está inquieto, como em véspera de decisão importante. Porque, no fundo, a possível despedida de Luciano não é só sobre um jogador indo embora, é sobre a eternização de um capítulo inteiro da nossa história recente, escrito com gols, suor, gritos e agora, talvez, lágrimas. E se é verdade que algumas despedidas são inevitáveis, também é verdade que algumas relações nunca se rompem completamente. Mesmo que um dia Luciano vista outra camisa, jogue em outro estádio, comemore com outra torcida, o que ele viveu com São Paulo e com o Morumbi estará guardado em algum lugar dentro dele. E dentro da gente também. Porque ídolos passam, o clube fica, mas algumas conexões ficam cravadas na alma, como se nunca tivessem, de fato, ido embora. Talvez seja esse o grande drama e, ao mesmo tempo, a grande beleza desse rumor que toma conta do nosso imaginário. Ver o nosso camisa 11 chorando em uma possível despedida dói demais,
mas também lembra porque a gente insiste em amar tanto esse clube, mesmo quando tudo parece difícil. É que, no fim das contas, o São Paulo é isso: lágrimas, abraços, partidas, chegadas e um amor que não se explica. E se Luciano realmente estiver se despedindo, que seja em lágrimas, sim, porque é assim que se encerra uma história que foi vivida de verdade.